Olá, amantes de histórias insólitas! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo nos arquivos da história para desenterrar alguns dos eventos mais estranhos e inexplicáveis já registrados. Preparem-se, porque a realidade que vamos explorar é muito mais bizarra do que qualquer ficção. Vamos começar nossa viagem no tempo em 1518, na cidade de Estrasburgo, na França. Imaginem o cenário. Numa tarde quente de julho, uma mulher chamada Frau Trofeia saiu à rua e começou a dançar, sozinha, sem música. E ela não parou. Em uma semana, mais de 30 pessoas se juntaram a ela, dançando freneticamente. No final do mês, a praga da dança já tinha contagiado cerca de 400 pessoas. As autoridades, completamente perplexas, pensaram que a solução seria incentivar mais dança. Construíram palcos e contrataram músicos, acreditando que os dançarinos precisavam expelir a febre do corpo. O resultado foi desastroso. Dezenas de pessoas morreram de exaustão, ataques cardíacos e derrames. Até hoje, os historiadores debatem a causa. Foi uma histeria em massa, um envenenamento por fungos, ou algo completamente diferente? Um mistério que perdura há mais de 500 anos. Agora, vamos saltar para o século XIX? Na Nova Inglaterra, Estados Unidos, este período ficou conhecido como o Pânico dos Vampiros da Nova Inglaterra. Não estamos falando de filmes. A tuberculose, na época chamada de consumpção, devastava comunidades inteiras. A doença era um mistério, e as pessoas, desesperadas, buscavam explicações sobrenaturais. A crença popular era que os membros falecidos de uma família estavam, de alguma forma, voltando do túmulo para drenar a vida de seus parentes vivos. Um dos casos mais famosos é o de Mercy Brown. Em 1892, após a morte de sua mãe e irmã, e com seu irmão Edwin gravemente doente, os moradores locais exumaram os corpos da família. O corpo de Mercy, que havia morrido recentemente, estava surpreendentemente bem preservado. Para eles, era a prova de que ela era a vampira. O ritual que se seguiu foi macabro. Seu coração foi removido, queimado, e as cinzas misturadas com água para que o irmão doente bebesse, na esperança de cura. Infelizmente, Edwin morreu pouco tempo depois. Este pânico mostra o quão longe o medo e a falta de conhecimento científico podem levar as pessoas. Avançando para 1912, temos uma história que parece saída de um roteiro de comédia de erros, mas com consequências trágicas. Franz Rachelt, um alfaiate austríaco que vivia em Paris, tinha um sonho: inventar um traje de paraquedas que pudesse salvar a vida de pilotos. Ele dedicou anos ao seu projeto, um tipo de casaco paraquedas que, francamente, parecia mais uma capa de morcego gigante e desajeitada. Após testes frustrados com manequins, Reichelt conseguiu permissão para testar sua invenção na Torre Eiffel. A imprensa e uma multidão curiosa se reuniram na base da torre, em 4 de fevereiro de 1912. Seus amigos tentaram dissuadi-lo, implorando para que ele usasse um boneco, mas Franz estava confiante. Ele subiu ao primeiro patamar da torre, a cerca de 57 metros de altura, hesitou por um momento e saltou. O traje, em vez de abrir e planar, simplesmente se dobrou ao redor dele, e ele despencou como uma pedra. O impacto foi fatal. Tudo foi filmado, tornando-se um registro chocante e um lembrete sombrio da linha tênue entre a inovação ousada e a imprudência fatal. Que tal uma guerra contra animais? Sim, aconteceu. Em 1932, a Austrália declarou guerra aos emus. Parece piada, mas é verdade. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos veteranos australianos receberam terras para cultivar trigo na Austrália Ocidental. O problema é que cerca de 20 mil emus também gostavam muito de trigo. Os fazendeiros estavam desesperados, e a solução do governo foi enviar o exército. Tropas armadas com metralhadoras Lewis foram despachadas para caçar as aves. O que se seguiu foi uma humilhação militar. Os emus provaram ser adversários incrivelmente difíceis. Eles eram rápidos, corriam em zigue-zague e se dispersavam em pequenos grupos ao primeiro sinal de perigo, tornando-se alvos quase impossíveis. Em uma das batalhas, os soldados gastaram mais de 1000 munições para abater apenas uma dúzia de emus. Após algumas semanas de fracasso e ridículo público, os militares se retiraram. Os emus venceram a guerra. A Grande Guerra dos Emus é um exemplo hilário e bizarro de como a natureza pode às vezes superar a tecnologia humana de maneiras inesperadas. Vamos para o mar, para a história do Mary Celeste. Em dezembro de 1872, este navio mercante foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, em perfeitas condições. A carga estava intacta, os pertences da tripulação estavam em seus lugares, havia comida,
e água para meses. A única coisa que faltava era a tripulação. Todas as 10 pessoas a bordo, incluindo o capitão, sua esposa e sua filha pequena, haviam desaparecido sem deixar vestígios. O último registro no diário de bordo não indicava nenhum problema. O bote salva-vidas também havia sumido, sugerindo que eles abandonaram o navio. Mas por quê? As teorias são muitas: ataque de piratas, um motim, um monstro marinho, ou até mesmo abdução alienígena. Uma teoria mais plausível sugere que a carga de álcool industrial poderia ter vazado, criando o temor de uma explosão iminente que os levou a abandonar o navio às pressas. No entanto, nenhuma prova definitiva jamais foi encontrada. O Mary Celeste se tornou o navio fantasma mais famoso da história, um símbolo eterno do mistério inexplicável do mar. Para a nossa próxima história, voltamos à terra firme, mais especificamente, para a pequena cidade de Taos, no Novo México. Desde o início dos anos 90, residentes e visitantes relatam ouvir um zumbido constante e de baixa frequência. Canhetido como o zumbido de... O som é descrito como um ruído de motor a diesel ao longe. O mais estranho é que apenas cerca de 2% da população consegue ouvi-lo, e não há nenhuma fonte externa identificável para o barulho. Cientistas e pesquisadores foram à cidade com equipamentos de detecção de som, mas não conseguiram encontrar nada conclusivo. Algumas pessoas são tão afetadas pelo zumbido que sofrem de dores de cabeça, náuseas e insônia. As teorias variam do plausível, como tinnitus ou acústica incomum da região, ao mais exótico, como bases militares secretas, subterrâneas ou fenômenos geofísicos desconhecidos. O zumbido de Taos continua sendo um quebra-cabeça auditivo, um som fantasma que assombra uma pequena comunidade no deserto. E que tal um evento que choveu carne? Em 9 de março de 1876, perto da cidade de Olympia Springs, em Kentucky, aconteceu a chuva de carne de Kentucky. Por vários minutos, pedaços de carne, descritos como tendo entre 5 e 10 centímetros de tamanho, caíram do céu, sobre uma área de cerca de 100 por 50 metros. 2 homens que provaram a carne disseram que tinha gosto de cordeiro ou veado. A ciência da época ficou empolvorosa. Amostras foram enviadas para análise, e os resultados foram confusos. Alguns disseram que era tecido pulmonar de cavalo, ou de um bebê humano. Outros disseram que era cartilagem. A teoria mais aceita hoje é que um bando de urubus, ao passar voando, regurgitou coletivamente a sua refeição recente. Embora seja uma explicação bem nojenta, faz mais sentido do que um churrasco celestial. De qualquer forma, a chuva de carne de Kentucky permanece como um dos eventos meteorológicos mais bizarros e grotescos já registrados. Por fim, não poderíamos terminar sem mencionar o incidente do Passo de Tilov. Em 1959, 9 experientes montanhistas soviéticos morreram em circunstâncias misteriosas nos Montes Urais. A equipe de resgate encontrou a barraca deles rasgada por dentro, como se tivessem cortado para fugir de algo. Os corpos foram encontrados espalhados, alguns a mais de 1 quilômetro de distância, mal vestidos, apesar das temperaturas congelantes. As investigações revelaram ferimentos internos graves, como fraturas cranianas e costelas quebradas, mas sem sinais de luta ou ferimentos externos. Um dos corpos não tinha a língua. Para aumentar o mistério, as roupas de algumas vítimas apresentavam níveis significativos de radiação. O governo soviético encerrou a investigação concluindo que uma força natural desconhecida e avassaladora causou as mortes. As teorias vão desde uma avalanche, pânico induzido por infrasom, testes de armas secretas, até um encontro com um Yeti ou alienígenas. Em 2019, uma nova investigação russa apontou uma avalanche como a causa mais provável, mas muitos detalhes ainda não se encaixam. E o mistério do Passo de Tilov continua a fascinar e assustar o mundo. E aí estão algumas das histórias mais estranhas que o nosso mundo já viu. Da dança da morte à guerra contra pássaros, a história humana está cheia de momentos que nos fazem questionar a nossa própria realidade. Qual dessas histórias você achou mais bizarra? Tem alguma outra que deveríamos ter incluído? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo inexplicável. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo fascinante como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. 8A